Bom, nós finalizamos com o Dilma já, né? Já vimos toda a, a parte administrativa dele, inserir artigo, criar menu, tudo que é necessário para ter uma base para poder expandindo o conhecimento em cima do Dilma. Agora nós vamos começar com um novo gerenciador de conteúdo. Esse novo gerenciador de conteúdo é esse daqui, olha, Drupal. Eu vou usar a versão 7.54. Vou disponibilizar ela para vocês aí no sistema. Ela já vai estar configurada para o português, que por padrão, né, ela não vem, mas eu fiz algumas alterações aqui nos arquivos, né? Na verdade, a alteração que eu fiz foi a seguinte: eu baixei da internet esse arquivo aqui, que é a tradução do português. Então, só instalei, só baixei ele da internet, coloquei aqui no lugar correto e vou deixar para vocês aí disponível essa versão já com a possibilidade de instalação em português. O Drupal ele tem algumas características que são um pouco diferentes do Joomla no processo de instalação, que é o seguinte: nós temos que fazer algumas alterações no arquivo do PHP nosso que gerencia o servidor PHP. Então nós vamos fazer o seguinte: depois do vertigo iniciado, vocês venham aqui para mim, botão direito, vai vir aqui para mim em Config Files. No Config Files vai entrar aqui ó, em php.ini e aqui no php.ini vocês vão localizar para mim todas as entradas com esse nome aqui. Deixa eu localizar um aqui para vocês verem. É Max Value. Aqui, olha. Max Input Time de vocês provavelmente deve estar 80, 60. Coloca ele para 400. E o outro ponto aqui também, ó, Memory Limit. Memory Limit 500 de vocês deve estar 256, coloca para 512. E Max Execution Time deve estar aí também de vocês 60, 120, coloca para 400 também. A única coisa que tem que fazer, salvou, né? Então nessas três linhas, ó, Max Execution Time, que está com valor bem menor aí no arquivo de vocês, coloca para 400. Max Input Time para 400 e Memory Limit para 512. Isso, então, só recapitulando aqui, para eu chegar nesse arquivo, eu vim aqui no Vertrigo, né, depois dele iniciado, botão direito, vou lá em Config Files e php.ini. Abriu esse arquivo aqui. Abriu o arquivo, fez essas alterações, salva. Aí você vai reiniciar o Vertrigo. Botão direito aqui, Shutdown and Exit. Finalizou ele, vem e reinicia ele novamente. Reiniciou ele. Já está pronto para a gente começar o processo de instalação. E aí como é que nós vamos fazer? Eu vou passar um arquivo para vocês, esse arquivo vai estar compactado. Vocês vão descompactar ele num lugar qualquer do computador aí de vocês e renomeia ele. Coloca ele com outro nome. O nome vai ser o seguinte. Cadê o renomear? Vocês vão colocar para Drupal. Só Drupal. E aí basta copiar esse diretório aqui para o diretório do Vertrigo, aonde está o servidor, que a gente já colocou o Dilma lá. Então, como é que eu localizo esse diretório? Só vir aqui novamente, botão direito, www folder. Ele já vai abrir direto nesse diretório. Lembra que o Dilma nosso estava aqui já, olha, nesse diretório aqui todinho. Então agora a gente vai ter o Drupal. Todo aquele arquivo já foi copiado para cá. Copiado para cá, a gente já vai ter possibilidade de iniciar a instalação do Drupal. Como é que eu vou fazer? É só digitar de novo 127.0.0.1, só que agora, ao invés de ser o Joomla que a gente estava utilizando, agora vai ser o Drupal. Colocou o Drupal, é só dar um Enter e ele já vai entrar aqui no processo de instalação. Enquanto carrega esse processo de instalação, essa telinha aqui, eu vou deixar ela paradinha aqui,
Nós precisamos, para essa versão que a gente está fazendo, ela não cria automático o nosso banco de dados, nós vamos ter que criar ele na mão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair do meu aqui, só um segundinho para eu sair. Esse é o meu gerenciador de banco de dados que tem no de vocês também. Deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho. Aqui. Bom, eu tô com a visualização ruim. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para melhorar. Bom, vocês vão fazer o seguinte também, tá? Como eu falei, ela não cria automático o banco de dados. Nós vamos ter que criar ele na mão. Como é que nós vamos fazer? Vocês vão acessar esse endereço aqui, olha. 127.0.0.1/php-myadmin. Colocou esse endereço, vai dar um enter. Isso aqui ele já vai vir instalado, ele já foi instalado no dia que vocês colocaram, fizeram a instalação do Vertrico. Aí vai ter a língua aqui, vocês escolhem o idioma que vocês quiserem, tá? Selecionei aqui, deixei o português. E vai colocar o utilizador. O utilizador é o nosso usuário. A senha é Vertrigo, que a gente não fez alteração nenhuma. Com isso, eu vou acessar o meu banco de dados. Acessei o banco de dados, aliás, acessei o banco de dados, não, acessei um gerenciador do banco de dados, que é o PHP-MyAdmin, é um gerenciador de banco de dados em base web, com linguagem web. Eu vou vir aqui em base de dados não, vou vir em SQL e vou executar um comando. Eu vou ter que criar uma base de dados para eu fazer a instalação. Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês verem, tá? Então, olha, a hora que eu cliquei no SQL, vai aparecer esse dado aqui, essa janela aqui. O que nós vamos digitar? Nós vamos digitar o comando para criação de banco de dados. Create database. Database. E o nome da nossa base de dados. Então aqui, ó, cria a base de dados, a base de dados com qual nome? Nós vamos colocar meu Drupal. Tá? Então, create database, meu Drupal. Feito isso, ó, tem esse botão aqui, executar. Clica nele. E vocês vão ver que aqui, ó, vai aparecer o meu Drupal. Ó. Já foi criada a base de dados. Então, basicamente, aqui no PHP-MyAdmin, vocês vão fazer só isso inicialmente. Caso ocorra algum erro, por exemplo, eu fui fazer a instalação lá, deu um erro no meu Drupal. Eu vou ter que vir apagar a base de dados e recomeçar o processo. Como é que eu faço isso? Vou repetir aqui. Olha, eu criei, né, o create database, meu Drupal. Eu criei esse daqui, olha, a base de dados. Agora eu quero, vamos supor que tenha dado algum erro, para eu entrar no processo de reinstalação. Antes de fazer, eu vou vir aqui e apagar essa base de dados, ó. Drop database meu Drupal. Então o comando drop database meu Drupal vai apagar a base de dados meu Drupal. Vou fazer isso aqui para vocês verem. Apaguei ela, já não está mais aqui. Mas, como eu vou precisar, vou retomar aqui e vou colocar o meu create. Isso é só para que vocês tenham ideia. Se houver algum erro aí no de vocês, vocês têm que fazer esse processo. Tá? Create database, meu Drupal. Executo, ela vai aparecer aqui do ladinho. Olha, já apareceu. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente conseguir fazer a instalação. Aqui na tela, deixa eu voltar o zoom agora ao normal. Aqui eu vou deixar um pouquinho maior porque fica melhor a visualização. Aqui é a hora que eu coloquei lá, né? Então 127.0.0.1/Drupal, ele já entrou com a parte da instalação aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de deixar no Standard, eu vou deixar no Minimal. E clico aqui no Save and Continue.
aqui agora ele já vai aparecer a, a escolha da língua, que foi aquele arquivo que eu coloquei, faz aparecer essa opção aqui. Marca aqui no Português Brasil, no Save and Continue. Ele é mais lento o processo de instalação que o Joomla, tá? Eu pessoalmente acho o Joomla muito mais prático do que o Drupal, mais fácil de manusear. Esse daqui eu acho um pouquinho mais complexo, ele demora um pouco. Bom, nome do banco de dados. Qual foi o nome do banco de dados que a gente colocou aqui? Meu Drupal. Então eu vou vir e vou colocar aqui, meu Drupal. O usuário é o root e a senha é Vertrigo. Vertrigo. Salvar e continuar. Aqui antes de salvar e continuar, aqui tem algumas opções avançadas, né? Servidor de banco de dados, porta do banco de dados, prefixo de tabelas. Isso são opções mais detalhadas, tá? Que, por exemplo, eu posso ter um servidor de banco de dados que está num outro país e eu direciono meu banco de dados para lá e a página fica hospedada em outro lugar. Um banco de dados tem uma porta de direcionamento para ele diferente da padrão. Aí eu colocaria aqui. Prefixo de tabela, eu posso ter um banco de dados e dentro desse banco de dados eu posso utilizar para várias informações. Então eu determinaria um prefixo para essas tabelas, para um banco de dados. Por exemplo, podia ter aqui o banco de dados, por exemplo, meus bancos. E dentro dos meus bancos eu colocaria o prefixo de uma tabela e essas tabelas seriam criadas dentro desse meu banco e eu poderia utilizar esse meu banco para outras bases de dados. Então é só uma maneira de organização. Mas como a gente não vai usar isso, né, vamos deixar aqui o banco de dados mesmo que a gente já criou lá e colocar para seguir para o próximo passo aqui. Bom, ele está salvando aqui, tá? Tem que estar esse MySQL selecionado, né, que a nossa base de dados é o MySQL. Ele já vai fazer a criação aqui, já vai fazer a conexão com a base de dados. Que ele já criou a base de dados, né, na tela anterior lá que a gente colocou o usuário e a senha. Como a gente colocou o processo de instalação mínima, eles vão ter só 10 passos aqui. Aí é só aguardar esses 10 passos serem feitos e a gente começa para as outras etapas de instalação. Basicamente agora é só olhar para a tela e ir seguindo. Ele mais ou menos aqui, a gente pode fazer uma analogia aqui. Ele também tem os módulos dele, como tem os módulos lá do Joomla. O Joomla lá tinha um módulo de menu, um módulo que a gente colocou lá, manual, né, que era o SP Pulse. Ele também tem os módulos dele. Então são módulos típicos do Drupal. A gente vai fazer a instalação dos módulos básicos, né, para o funcionamento dele e depois a gente parte para a instalação dos módulos que são específicos, quais a gente vai ter necessidade, que são os módulos mais comuns no Drupal. Vai ter um ponto lá que a gente vai fazer seleção e pede para fazer a instalação. Se nós deixássemos aqui, são mais ou menos 50 módulos para fazer a instalação aqui, a gente levaria um bom tempo. Ele demora bastante para fazer esse processo de instalação. Então aqui agora é aguardar mesmo esse processo de instalação, já que a gente vai chegar aqui para um ponto aqui, olha, esse configurar as traduções aqui, ele é bastante demorado, né? Ele demora um pouco aqui mesmo, olha, vocês vão ver que a tela vai ficar parada aqui um bom tempo, mas quando vê ela dá um salto aqui para frente e já vai para o processo de finalização da instalação. Tá? Depois aqui na configuração do site, a gente vai ter alguns padrões que nós vamos utilizar para ficar todo mundo igual e a sequência ser mais correta possível. Tá certo? Agora é só aguardar mesmo um pouco aqui, assim que mudar para a próxima tela, nós retomamos, tá bom? Bom, depois daquela tela anterior que vocês viram, realmente vai demorar, tá? Pode sair, tomar um café, deixa aí na tela rodando. Ele vai chegar nesse ponto aqui, que é a configuração que nós vamos precisar para usuário, senha, para fazer a administração do Drupal, entre outras situações aqui. Então vamos começar aqui. Nome do site. Nome do site, vamos colocar aqui
meu Drupal. Endereço, coloco o endereço de e-mail aí de vocês. Usuário, coloque o usuário que vocês queiram. No meu caso, eu vou colocar aqui o meu nome. Endereço de e-mail também. Senha, vou colocar uma senha super difícil, né? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmo ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que numa instalação que realmente vá colocar o Drupal para funcionar, a gente nunca tu vai usar uma senha como essa que eu utilizei aqui com vocês, tá? É, país padrão, vamos selecionar aqui o Brasil. Selecionou o Brasil, aqui já está o fuso horário correto. E vamos desmarcar isso aqui que não precisa fazer checagem automática não. Clica no salvar e continuar. Agora aguardar mais um pouco mesmo. Ele demora nas respostas do quando o sistema pede alguma solicitação para a base de dados aqui, né, no caso do Drupal pede alguma solicitação para a base de dados e todo esse processo de configuração ele tem demorado bastante mesmo. Pode até ser alguma configuração no meu computador, pode ser algum detalhe da base de dados, mas fiz a instalação algumas vezes e todo o processo realmente demorou. Bom, aqui finalizou a instalação e está aqui todos os itens foram cumpridos, né, colocados para funcionar. Vamos clicar aqui no visite seu novo site para a gente fazer a abertura dele e ver a tela inicial do nosso Drupal aqui. Bom, essa é a tela inicial do Drupal. E é a partir daqui que a gente vai começar a criar um site aí. E agora, como nós temos já conceitos que vêm do Joomla, eles são bastante aplicados aqui, então isso aqui vai ser bem rápido mesmo, tá? Então é um processo bem mais simplificado, já que o conhecimento prévio do Joomla ajuda bastante nesse ponto. Bom, para a aula de hoje é isso, é a instalação do Drupal. Façam aí, eu vou deixar os arquivos para fazer a instalação. E basicamente isso mesmo por hoje, tá? Tenha uma boa noite